Que Senhor é esse que nós temos? Esse nosso amado que está sentado no mais alto e elevado trono desse universo. Se você observar bem, ele tem uma agenda. E nessa agenda, sabe o que ele fez, Paulo? Ele apontou lá: eu vou voltar para buscar minha noiva. Ele tem um compromisso. Na agenda celestial, há um compromisso assinalado. Haverá um grande casamento, uma grande boda. E a noiva está sendo preparada. Queridos irmãos, nosso amado e querido e doce Paráclito, o Santo Espírito, está arrebatando os nossos afetos, está conquistando nossos corações, para que nós possamos mais e mais nos apaixonar pelo amado da nossa alma, Cristo Jesus. Que Senhor é este? Que hoje Ele está sentado no mais alto e elevado trono, mas Ele lá na sua agenda, Ele falou assim: eu vou buscar a amada do meu coração. Fazemos parte disso, queridos irmãos. Estamos sendo arrebatados mais e mais, para que os nossos afetos sejam conquistados, sejam por Ele tomados. A Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Vamos buscar a face do nosso amado Senhor para que sejamos socorridos nessa noite, naquilo que Ele deseja nos falar. Oh, amado Pai Celestial, nos dirigimos a Ti, no precioso nome desse que é o amado da nossa alma, e nós Te pedimos, abra a Tua palavra para nós nessa noite, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ajuda-nos, oh amado Pai, a Te ver em todas as circunstâncias que chegam a nós. Livra-nos de murmurarmos quando estivermos passando por provações. Ah, Tu bem sabes como nós somos propensos a isto, mas nos ajuda. É o que nós Te pedimos nessa noite, no precioso nome do Teu Filho. Fala, pois o Teu povo Te ouve. No nome de Jesus. Amém. O encargo dessa noite tem como título maior: Vendo Deus em todas as circunstâncias. E nós vamos ter como base da nossa caminhada, da nossa jornada, o livro de Jonas. Deixem aberto lá, daqui a pouco nós vamos ler algumas passagens. Mas permita-me dizer algumas palavras introdutórias para vocês. Esse tempo juntos aqui tem uma característica pastoral. É uma palavra pastoral ao coração dos meus irmãos. E o objetivo é ajudar, a socorrer a todos aqueles irmãos que estão passando por lutas, por provas que parecem intermináveis. Chegam à nossa vida e elas demoram a ir embora. De certa forma, queridos irmãos, e vamos estar trabalhando com vocês, tem a mesma linha daquela série que nós completamos aqui. Porque Deus precisa afligir os seus filhos. Fizemos 4 mensagens em torno dessa pergunta e mostramos lá várias evidências, do porquê é necessário que Deus coloque aflição na vida dos seus. Como havia dito, então nós teremos como base o livro de Jonas. Então vamos abrir o livro de Jonas, vamos ler algumas porções das Escrituras, e vocês já vão observando, são 6 versículos que nós vamos ler, 6 passagens. E percebam já de antemão, quero que vocês grifem, risquem aí, e observem quem é o agente produtor de tudo isso que vamos estar aqui lendo para os irmãos. Ok? Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ok? Primeiro texto. Segundo texto, nesse mesmo capítulo, versículo 17. Nós temos assim a palavra de Deus dizendo: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites
no ventre do peixe. Terceiro texto, livro de Jonas, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Outro texto, capítulo 4, estamos em Jonas, versículo 6. Então fez o Senhor, Deus, nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Outro texto, é o quinto texto, versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E por fim, o versículo 8 seguinte, nós concluímos a série de leituras nesse primeiro momento. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Apenas uma explicação. A palavra aqui, na minha versão, aparece calmoso, aqui o vento calmoso. Essa palavra calmoso está referindo-se a um vento abafado, um vento calorento. Então, esse vento oriental que Deus mandou é um vento calorento, abafado, que veio sobre Jonas. Vocês perceberam quem é o agente de todas essas ações aqui? O Deus Todo-Poderoso. Ok? Isso é extremamente significativo para nós. Agora, eu preciso trazer alguns dados para vocês, fazer algumas pequenas considerações em torno desse livro de Jonas. Esse livro é extremamente rico na sua exposição. Jonas, a palavra Jonas significa pomba. Interessante o significado desse nome. E é totalmente diferente dos demais livros, porque Jonas não tem como finalidade o seu chamado como profeta falar a Israel. Mas especificamente o seu chamado era para que ele fosse para um povo pagão, os assírios, e lá anunciasse a palavra de Deus. Então é essa, vamos dizer assim, a realidade que nós temos quando analisamos aqui a vida do profeta Jonas. Ele é mencionado apenas uma única vez em 2 Reis, não precisam ir lá, no capítulo 14, 25 a 27. Se quiserem anotar, 2 Reis 14, 25 a 27. Somente aí Jonas é mencionado. Então ele vai estar sendo usado como profeta num período onde um rei chamado Jeroboão II reinava sobre Israel. Tá? Mas ele teve muito poucas ações dentro desse reinado. Algumas poucas ações que a gente observa. Mas o objetivo principal, como eu disse para você, não era voltado para Israel, e sim para que ele fosse para a Síria e lá anunciasse a palavra, como nós vamos ver logo mais. Tá? Extremamente importante isso para nós. Nós estamos aqui para falar em questão de período, aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Então nós temos na sequência, nós temos o Elias que profetizou, depois foi levado aos céus na carruagem de fogo, nós temos Eliseu na sequência e nós temos Jonas. Então, nessa sequência, nessa ordem, né, daqueles profetas que o Senhor levantou dentro daquela ocasião. Tá? Então, o seu ministério é exatamente dentro dessa qualificação que eu estou colocando para vocês. Ele morava numa cidade, e vou dizer por que eu vou dizer isso aqui, Gat-Efer, perto de Nazaré, bem próximo, era uma aldeia próxima, onde Jesus então passou praticamente a sua infância, dentro desse estado da Galileia, né? E na cidade de Nazaré. Qual que é o objetivo principal desse livro, né? Para vocês depois vão estudar com mais afinco, com mais profundidade. Deus queria mostrar a sua misericórdia, mostrar a sua graça a um povo cruel e sanguinário, que seria o povo assírio. Assírio, que eram os ninivitas. Então Deus convoca Jonas, daqui a pouco vamos ver os textos, eu estou colocando em linhas gerais, bem superficiais, porque o nosso foco vai ser outro.
mas apenas para vocês situarem-se o que significa o livro de Jonas, o porquê ele foi escrito, etc. Esses pequenos detalhes. Então Deus convoca Jonas para que ele pudesse ir para lá. E a gente vai perceber, pela reação de Jonas, que havia o quê? Havia que um espírito exclusivista em Jonas, bem como em todo o povo da primeira aliança. Eles achavam-se os exclusivos. Todos os demais povos, gentios, pagãos que fossem à volta deles, nada mais eram do que combustível para o inferno. Então era um povo que tinha um espírito exclusivista. Isso não era diferente em Jonas. Então nós vamos verificar a reação que ele teve, exatamente por isso fazer parte do seu coração. Agora sim, vamos olhar no capítulo 1, do versículo 1 a 3. Olha só, para vocês entenderem o movimento aqui inicial daquilo que vamos falar de Jonas para vocês. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então esse é o primeiro movimento que nós vemos na experiência de Jonas. Deus o havia convocado para que ele fosse então lá para a Síria, em torno de 800, 900 quilômetros ali de onde ele estava, até chegar nesse povoado, a Síria. Mas a gente percebeu que ao receber a voz, a palavra do Senhor, ele tomou caminho contrário. A Síria estaria a leste, ele vai para o oeste. Ele vai para Jope, lá ele vai pegar um outro navio que vai para Tarsis. Tarsis é o sul da Espanha. E teríamos aqui uma distância de 3.000 quilômetros. Então Jonas queria realmente fugir. Então esse é o quadro inicial que nós temos aqui, diante dos nossos olhos. Então o que vai acontecer? Mediante essa reação negativa de Jonas, Deus vai levantar várias circunstâncias na vida de Jonas, para que através dessas circunstâncias ele pudesse então ganhar o coração de Jonas, para que Jonas pudesse ser então enviado, ou ele pudesse ir para Nínive e cumprir com a palavra que Deus havia dado a ele. Exatamente dentro desse aspecto que o nosso assunto vai crescer. Nós veremos como Jonas reagiu diante de cada mensageiro que Deus enviou para ele. Quando eu digo mensageiro, foram os textos que eu li para vocês. Deus enviou um forte vento, Deus enviou um grande peixe. São mensageiros de Deus para que Jonas pudesse ser não trabalhado por Deus. Ok? Mas isso daqui a pouco vamos ver com mais detalhes. Qual era o objetivo desses mensageiros na vida de Jonas? Era o objetivo de quebrantá-lo. Realmente tratar com Jonas, tratar com aquela dureza, com aquela rebeldia que havia no seu coração. E com certeza nós vamos nos ver, eu me vi e vejo, vamos nos ver muito em Jonas. Qual é a nossa atitude diante do falar de Deus? Qual é a nossa atitude quando Ele mansamente nos fala alguma coisa? Como nós temos reagido? E eu já vou adiantar algumas características de Jonas que são nossas características. Nós apresentamos rebeldia, nós apresentamos um coração sem misericórdia, nós nos apresentamos em murmuração, nós nos apresentamos com mau humor. Tudo isso nós vamos ver em Jonas. Então, fazendo esse movimento inicial para vocês entenderem onde nós estamos aqui. Então, o que acontece? Para que vocês entendam, vamos dizer, o objetivo principal que Deus, então, permitiu que Jonas estivesse aqui, inscrito na palavra, eu vou mostrar o final da história. O final da história é que Jonas fosse lá em Nínive e pregasse o Evangelho. O Evangelho dentro do nosso contexto aqui. Pregasse a palavra de salvação para eles. Agora, vamos olhar o texto aqui. Capítulo 3 de Jonas. Capítulo 3 de Jonas. Depois de ter passado por várias circunstâncias, então nós entramos aqui em Jonas capítulo 3. Para concluirmos esse
ponto inicial introdutório para com vocês. Olha, a partir do versículo 1, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, tinha vindo lá atrás anteriormente, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e se foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Aqui está. Então, dentro desse contexto, Jonas, ele ouve a voz de Deus, então ele vai e prega. A cidade que era murada, circundava ela, então em torno de 3 dias de caminhada. Então era uma cidade grande. E para onde Jonas ia, a planta do seu pé pisava, ele gritava: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa era a pregação. Olha o resultado impressionante, do versículo 5 ao 10. O resultado da pregação de Jonas para os 120 mil moradores lá de Nínive. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre o cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, e os seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Veja o que Deus fez, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Olha que coisa mais impressionante. Deus reteve juízo. Deus tirou aquele juízo que ele havia estabelecido. Isso significa misericórdia. Isso significa misericórdia. Isso é precioso demais, irmãos. Agora, quando você vai estudar um pouquinho da história desses movimentos, você vai perceber que nesse período, 750 anos aproximadamente antes de Cristo, então há um registro histórico, dentro desse contexto do reino assírio, que 2 grandes pragas havia chegado até eles, e aconteceu também um eclipse solar muito forte. E na leitura pagã a respeito desse assunto, era Deus dizendo: vou enviar um juízo sobre vocês. Pode ser que dentro desse contexto teria sido um preparo divino, através dessa crendice, que aqueles corações se amoleceram para que Jonas então pudesse pregar essas palavras, e eles dessa maneira tão impressionante se arrependeram. Faz sentido, Deus é todo poderoso. Faz sentido. Então isso está dentro do âmbito da história, porque isso aconteceu. É possível que tenha essa margem de grande verdade. Lógico, e aí vem a palavra que foi anunciada: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. E nós temos toda a reação que afetou desde o rei até os animais, conforme nós vimos aqui. Então Deus viu que houve um arrependimento genuíno. Aí nós temos essa característica extremamente impressionante. Agora, queridos irmãos, qual uma pequena palavra para nós? Nós somos chamados a pregar aos ninivitas do nosso tempo, irmãos. Nós somos chamados a pregar àqueles ninivitas que moram ao nosso redor, que não são cruéis e sanguinários como aqueles ninivitas do tempo assírio. Nós temos nossos vizinhos, nós temos as pessoas que trabalham conosco, nós temos pessoas que têm contato conosco. E como que nós devemos então pregar? Então cada um de vocês e eu também temos tido a oportunidade de, lógico, em outras palavras, dizer: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras palavras.
Mas nós somos chamados a pregar Cristo e este crucificado. Nós somos chamados a pregar, como nosso irmão falou aqui na leitura inicial, introdutória. Nós somos chamados a pregar a loucura da palavra de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmão e irmã, vocês carregam Deus no coração. Vocês carregam a mensagem poderosa. Vocês precisam abrir os seus lábios para que vocês proclamem esse evangelho. Mas lembre-se disso, muito mais do que abrirem os lábios, abram a vida de vocês para que Cristo possa ser o tudo em vocês. Porque não adianta nada eu abrir os lábios e a minha vida desmentir o que eu estou falando. Então o Senhor tem um chamado para isto. Então, em linhas gerais, nós temos aqui esse registro, né? Esse pequeno panorama do livro de Jonas. É simples, 4 capítulos, 48 versículos, simples de ler. Então vocês já sabem um pouco, ainda que de maneira tão rápida, eu expus para vocês o motivo pelo qual Jonas está aqui na Bíblia, o motivo pelo qual ele foi chamado, o que aconteceu. Mas agora nós vamos ver exatamente o objetivo principal de Jonas, do livro de Jonas, é nós focarmos o próprio profeta e as intervenções divinas que aconteceram na vida deste profeta. E aí onde nós vamos nos enxergar, é exatamente para que nós entendamos o porquê eu estou dando como título maior nesse compartilhar, vendo Deus em todas as circunstâncias. Nós vamos perceber, queridos irmãos, como que nós temos um Deus grandioso. Nós temos um Deus, queridos irmãos, que Ele não somente é aquele Deus que tem a contagem de todas as estrelas, dos bilhões e bilhões de galáxias que nós temos espalhados, mas Ele tem os nomes dessas estrelas gravadas em seus corações. Nós cremos num Deus que não só controla todos os grandes impérios, controlou os grandes impérios e os de hoje. Ele controlou o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Medo-Persa, o grego, o romano, e todos estavam debaixo dos seus pés. Ninguém movimentou-se absolutamente nada sem que Deus o permitisse. Nós temos um Deus poderoso. Um Deus poderoso. Então nós estamos diante de um Deus que faz todas as coisas com sua graça, com seu poder, com a sua majestosa mão poderosa agindo. Então nós vamos olhar agora um pouco dessas realidades que estão diante de nós. Já vamos considerar alguns textos que nós já fizemos a leitura. Nós vamos olhar para esse livro agora dentro dessa perspectiva. Deus está em todas as circunstâncias. Vamos focar então a nossa atenção nas reações do profeta e nas intervenções divinas. Já falei para vocês, vocês grifaram os 6 textos. O agente produtor de todas aquelas situações tem um nome: Deus. Deus. Guarde bem isso, meu irmão, minha irmã. A partir do novo nascimento, você carrega Deus no coração. E não há absolutamente nada que venha a acontecer na sua vida que seja uma situação aleatória, que você foi pego de surpresa. Insisto em falar com vocês. A única coisa que deve, de fato, trazer tristeza ao nosso coração nessa jornada são os nossos próprios pecados. Isso devemos botar a boca no pó, porque a Bíblia fala: tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Mas circunstâncias, dificuldades, problemas, batalhas, lutas, essas coisas fazem parte de um projeto divino para cada um de nós. Deus está no controle de todas as coisas. E se nós enxergarmos isto, então nós vamos encontrar algo maravilhoso, chama-se descanso. Descanso. Você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e vai entender: meu Pai está pilotando, meu Pai está no comando de todas essas coisas. É isso que precisa acontecer conosco. Eu tenho certeza, se nós olharmos dessa forma, será um grande socorro. Um grande socorro. Meu irmão, minha irmã, que bênção será se você e eu enxergarmos Deus em todas as circunstâncias. Sabe o que vai acontecer com você, Wagner? Você vai dormir. Porque você tem um Deus que trabalha para aquele que nele espera.
você vai dormir sabendo que o teu futuro está guardado nas mãos dele. O teu presente é aquele lugar, aquele ambiente onde você glorifica a ele. Esse é o ponto. Então nós vamos encontrar descanso. Você vai colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Deixa eu me repetir algo. Não importa, sabe, Felipe? Não importa se a circunstância é ínfima, quase que imperceptível, ou uma grande circunstância. Ele está no comando. Ele está no controle. Ele está cuidando de cada detalhe da vida do Felipe, de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Devemos considerar essa circunstância ínfima ou grande, simplesmente um mensageiro de Deus. É um mensageiro de Deus. Senhor, o que tu queres com esse mensageiro? É essa a grande questão. Agora, duas coisas muito importantes para que nós possamos desfrutar dessa realidade. Muito importante. Se quiser anotar ou prestar atenção, nós precisamos ter um ouvido circuncidado e nós precisamos ter uma mente renovada. Ouvido circuncidado e uma mente renovada. Porque senão eu vou olhar todas as coisas numa perspectiva errada. E o que significa ter um ouvido circuncidado? Você ter um coração ensinável. Só temos um coração ensinável na medida em que eu já aprendi aquela lição que eu tenho falado para vocês. Eu, para ser seguidor de Cristo, tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir após ele. É aí que nós encontramos um coração ensinável. É aí que eu tenho um ouvido circuncidado. Importante. Então, para que eu possa discernir a ínfima circunstância ou a grande circunstância que veio sobre mim e, de fato, entender e ver Deus nesta realidade, eu preciso ter esse ouvido circuncidado, ter um coração ensinável. Senão eu vou me degladiar como se fosse um animal pego numa jaula, numa arapuca. E vou me bater para lá e para cá, e não vou para lá, eu vou só me machucar. Ok? Então nós precisamos ter essa compreensão. E a segunda coisa é ter uma mente renovada. Somente com uma mente renovada nós vamos poder ver todas as coisas na ótica divina. Você vai pegar o óculos celestial e vai enxergar na perspectiva celestial tudo que está à sua volta. Se você tira o óculos celestial e coloca o seu óculos natural, você vai ver problema, você vai ver inimizade, você vai ver dificuldade, você vai murmurar. Mas coloque óculos celestial, você vai ver todas as coisas nessa perspectiva. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Senhor, porque estava tão bem, por que aconteceu? A gente pergunta, não é? É assim que acontece conosco. Mas se você tiver um ouvido circuncidado e uma mente renovada, o que vai gerar em você? Você vai falar assim, o meu Pai não perdeu o controle. O meu Pai está no comando de todas as coisas. É verdade, o nosso Deus e Pai, Ele não vai detalhar exatamente todas as coisas para que eu e você tenhamos uma compreensão natural. Agora entendi, compreendi. Não vai acontecer isso. Você vai se render àquela realidade e falar assim, Pai, eu não entendo, mas o Senhor não perdeu o controle. E isso vai gerar descanso no seu coração. Você vai dormir. Sem essas experiências, queridos irmãos e irmãs, nós não iremos discernir os caminhos do Senhor. E nós entraremos pelo caminho mais terrível que nós poderíamos entrar. Chama-se murmuração. E uma coisa que eu queria dizer agora, eu vou chamar um texto fora de Jonas, depois a gente vai voltar aqui, para vocês entenderem que todas as nossas murmurações não afetam diretamente o alvo da nossa murmuração direta, mas afeta o próprio Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E aqui nós temos na experiência, do povo de Israel, algumas realidades que irão nos ajudar. Êxodo 16, versículos 7 e 8.
Vocês leem todo o contexto que envolve, né, a questão quando Deus manda o maná, aquele povo começa de fato a reclamar, a murmurar, enfim. Aí chega exatamente no versículo 7 e 8, diz assim: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, diz Moisés, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne a comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Isso é muito sério. O povo estava reclamando diante de Moisés. Moisés, olha o que aconteceu, Moisés. Não, você não está reclamando contra Moisés, reclamando contra o Senhor. E todas as vezes que nós reclamamos, murmuramos, nós estamos dizendo como um súdito ao nosso rei: rei, o senhor não está sabendo governar direitinho o seu reino. O senhor está me dando uma permissão aqui, o rei celestial, a reclamar. Você tem coragem disso? Será que Deus, o Todo-Poderoso, não está governando bem? Essa é a grande questão. Então, aqui está essas experiências, quando nós não discernimos, quando nós não temos ouvido circuncidado e uma mente renovada, nós entramos por esse terrível caminho. Agora deixa eu dar um caminho de retorno para eu avançar com vocês. Provérbios, capítulo 3. Então eu vou dar um caminho de retorno, sair desse campo da murmuração e vou levar vocês para esse caminho que eu chamo caminho de retorno. Capítulo 3 de Provérbios, do versículo 5 a 8. Preste bem atenção no que está escrito aí. Provérbios 3, 5 em diante. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal, e será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. É saúde. Então aqui está o caminho de retorno. Qualquer um de nós podemos aí derrapar na curva e entrar pelo caminho da murmuração. Mas vamos voltar para essa avenida do louvor e a gratidão e vamos confiar no Senhor de todo o coração. E não vamos nos estribar no nosso entendimento, no nosso discernimento, na nossa mente. Vamos ter ouvidos circuncidados e mente renovada naquilo que está acontecendo conosco. E nós vamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E Ele vai o quê? Endireitar nossos caminhos. E é interessante como que a Bíblia fala, no versículo 8, escolhido, será saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Quantas pessoas estão somatizando, trazendo para o soma carne no grego, para o corpo no grego, né? Está trazendo doença para o seu corpo, porque as suas emoções estão perturbadas, estão desequilibradas dentro de si. Isso é somatizar. Então nós precisamos entrar pelo caminho de confiança, para que verdadeiramente nós possamos desfrutar de fato da ação de Deus na nossa vida. Agora vamos olhar para Jonas. Voltem lá para Jonas, por favor. E a gente já vai perceber de antemão que Jonas, no seu início, a gente vai ver que é uma jornada impressionante na vida dele. Ele não tinha um ouvido circuncidado, nem uma mente renovada. Não era uma pessoa quebrantada. Ele era uma pessoa centrada nele mesmo. Porque quando nós temos uma mente renovada, nós temos a centralidade da nossa vida em Cristo. Mas aqui a gente percebe que Jonas, ele tanto não tinha um ouvido circuncidado, como uma mente renovada não fazia parte dele. Deus precisou então intervir. É o que Ele faz na sua vida, é o que Ele faz na minha vida. Porque a partir do momento que você se rendeu a Cristo, você se tornou, de fato, habitação do Espírito, Deus vai tratar com você.
mas não tem a menor dúvida disso. Ele vai tratar com você. Porque Ele é um Deus que ama. Ele quer, em última instância, né, como nós temos falado naqueles estudos anteriores, Deus quer que o seu Filho seja formado mais e mais em nós. Deus, então, vai precisar intervir através do seu amor na vida de Jonas. Se Deus deixasse Jonas de lado, já pensou? Olha, Jonas, você não quer? Tá bom, então vai procurar teu time aí, vai procurar teu time, eu vou chamar um outro. Que tragédia na vida de Jonas. Então, muitas vezes, o Senhor permite que a gente entre por caminhos muito apertados para que Ele não nos abandone, para que Ele realmente não desista de nós. Deus não desiste de nós. Ainda que a situação está apertada, está difícil, está incompreensível, Deus não desiste de você. É uma grande lição para mim, uma lição para todos nós. Guarde bem isso. Na vida da nova criatura, a partir do momento que você nasceu de novo, não existe nada que apanhe Deus de surpresa. Nada. Não existe coisas aleatórias. Não existe, foi por acaso que aconteceu isso. Na vida da nova criatura não tem acaso. Tem propósito. Tem propósito. Então você precisa enxergar, isso é mente renovada, todas as circunstâncias nessa perspectiva, ter um ouvido circuncidado. Na vida da nova criatura não tem acasos, não tem mesmo. Tudo é propósito. Texto conhecido, não precisa ir lá, Romanos 8, 28. Sabemos, vou ler numa versão melhor na minha mente aqui, sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto dele. Deus faz com que todas as coisas cooperam. Então, as circunstâncias estão tomando conta da sua vida, veja a mão de Deus. E Ele vai fazer com isso, com que essa realidade coopere para o bem. Então vamos considerar o primeiro texto que eu havia dito para vocês, estamos em Jonas, foi o versículo 4, não foi? Então, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Aí a gente vê que o vento que o Senhor soprou foi violento. Era uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Agora, para que vocês entendam aqui, novamente eu preciso chamar a atenção na leitura que nós já fizemos, os 3 primeiros versículos. Por que Deus precisou mandar esse vento? Nós já lemos aqui que veio a palavra do Senhor a Jonas, estou olhando aqui no versículo 1, versículo 2, e Deus mansamente, com a sua voz doce e suave, chegou para Jonas e falou assim: Jonas, dispõe-te e vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia dela subiu até mim. Opa, Deus falou, foi manso, não foi? É assim que Deus começa a falar com você, meu irmão, minha irmã. Ele vem falando no teu ouvido, Ele sussurra no seu ouvido, Ele chama você para uma intimidade, para que você se posicione. Mas Jonas se dispôs, mas para fugir. Não é o que fazemos muitas vezes? Nós fugimos da voz suave de Deus. Nós não temos ouvido circuncidado. Aquela voz que o Senhor está falando assim: olha, não saia da comunhão, não saia da palavra, não saia, não saia do meio dos santos, ande juntos. Não é isso. E às vezes a gente dá uma raspada aqui, uma raspada ali, ficamos incomodados, o inimigo nos isola e ali ele nos tem como uma presa fácil. Estou colocando qualquer situação aqui. Quando eu saio da palavra, quando eu desgosto, não sei, é o que o inimigo quer. O Senhor está falando mansamente: olha, é esse o assunto, esse o assunto. Mas nós temos ouvidos endurecidos com o ser espiritual do inimigo aqui dentro. Aí vamos nos dispor para fugir. Primeiro eu vou para Jope, eu desço um pouquinho, lá eu compro uma passagem, vou para o sul da Espanha, Tarsis, 3.000 quilômetros. Eu quero fugir dos assírios, eu não quero compromisso. É assim que acontece. Então Deus, primeiramente, Ele sussurrou no ouvido de Jonas. Ele disse a Jonas: Jonas, vai para lá. Mas Jonas se dispôs para fugir. Aí então, Deus vai aumentar o volume da sua voz.
Só que a voz dele agora é um mensageiro. Versículo 4. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem tem poder sobre o mar? Quem tem poder? Ele criou todas as coisas. E ele então lança esse forte vento. E era uma tempestade violenta. O navio estava a ponto, como diz aqui, se despedaçar. Era uma voz gritante, era um trombone celestial nos ouvidos do profeta. Mas, assim como o profeta, muitas vezes nós não ouvimos o pequeno sussurro, e também nós, ao invés de discernirmos que aquela circunstância, aquele grande movimento que está acontecendo na nossa vida é um grito de Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos, fugir. O que Jonas fez? Olha o versículo 5 em diante. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso da carga, né? Jonas, porém, havia descido o porão e se deitado e dormia profundamente. Jonas fugiu. Nós fugimos porque nós não queremos ouvir Deus, porque Deus está nos confrontando, Deus está mostrando, esse é o caminho, mas nós queremos outro caminho. E como que eu vou discernir o caminho? Olhe para a palavra de Deus. E às vezes nós tomamos caminhos e decisões erradas. E muitas vezes o que nós fazemos, como Jonas, fugimos. Seguimos o nosso próprio caminho. Isso chama-se rebelião contra a vontade de Deus. Então Deus precisou mandar esse primeiro mensageiro aqui, esse vento forte. Porque Jonas não ouviu a sua primeira mensagem. E é interessante que a mensagem não era para os marinheiros. A mensagem era para Jonas. A Jonas. Você percebe a importância que nós temos diante de nós quando Deus ele tem um povo? Ele vai tratar seriamente com esse povo. Então, uma vez que deixa eu repetir, você carrega Deus no coração. Então, tudo que Deus for fazer, Ele faz olhando para essa realidade que Ele mesmo habita no seu coração. Então, todos os movimentos que acontecem ao seu redor têm como objetivo, de fato, um propósito claro dele para a sua vida. Então, não há mais aleatórios na vida da nova criatura. Não há mais movimentos casuístas. Tudo tem um propósito. A questão é nós discernirmos isto. Então, aqui nós vemos que os marinheiros estavam, cada um clamando ao seu próprio Deus, começaram a aliviar a carga do navio, e o belo folgado dormindo lá no porão. Jonas não queria nem saber. Olha só, os nossos ouvidos ficam entupidos com o movimento de Deus. Aí estava agarradinho ao sono. A mensagem, como disse para vocês, não era para os marinheiros, era para Jonas. Qual foi a solução disso? Então eles deram uma dura em Jonas. Você está agarrado no sono, menino? A partir do versículo 6, né? Levanta-te e invoca o seu Deus. Quem sabe o seu Deus se lembra de nós e nós não vamos perecer. Aí eles lançaram sortes entre eles. Falaram, vamos ver por que está acontecendo isso conosco. Aí caiu sobre Jonas. Ele falou, Jonas, escuta, por que está acontecendo? Declara-nos aí para nós, versículo 8. O que está acontecendo? Por que está acontecendo esse mal contra nós? Aí ele vai dizer, olha, o Deus que eu sirvo, eu sou de Israel, o povo que eu pertenço, eu sou hebreu, temo ao Senhor, esse Deus que criou os céus e a terra, o mar. Então aqueles homens ficaram possuídos de grande temor. E falaram, mas escuta, o que nós temos que fazer então? Aí Jonas teve a ideia assim, o negócio é o seguinte, eu vou resolver esse problema aqui. Me joga no mar, acaba o problema. Olha só o que Jonas queria. Me jogue no mar e vai cessar esse problema. E nós sabemos então, agora eu quero que vocês olhem versículo 11 e 12. Aqui, disseram, que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas era a causa. Veja só,
Todo aquele vento forte tinha como objetivo a intervenção divina na vida do profeta. Pense você, tem um vento forte soprando com você aí. Deus quer falar com você. Deus quer verdadeiramente entender, que você entenda que esse processo parte dele. Agora vamos considerar o segundo texto. O primeiro é esse aqui. Deus lança esse forte vento, acontece tudo isso, resolve-se o problema dos marinheiros, né? Os pobres marinheiros estavam sofrendo, e Jonas então é lançado no mar. Então, o segundo texto é o capítulo 1, versículo 17. Então ele está lá no mar, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve peixe 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus, ele vai citar, tem essa passagem tanto em Mateus 12 como em Lucas vai repetir. Ele vai citar Jonas, porque Jonas é um profeta que foi muito discutido dentro da sua veracidade. Como que um peixe pode engolir um homem? Aquela coisa toda, né? Eles vão discutir, não é baleia, não é baleia? Não é baleia, mas e aí? Jesus falou assim, olha, uma geração má e incrédula, perversa, pede um sinal, e nenhum sinal será dado, a não ser do profeta Jonas. Porque Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim o Filho do Homem fica lá 3 noites e 3 dias no coração da terra. Nenhum outro sinal será dado, falando da sua morte e ressurreição. Então é um texto glorioso. Então, aqui está, deparou, pois, o Senhor um grande peixe. Eu, nas minhas imaginações, fico pensando, Deus olhando para aquele mar assim, desculpa aí meus pensamentos, né? Você, vem cá, pega aquele fulano ali. Vai lá. Ele escolhe, pega o peixe, ele vai, o grande peixe. Deixa eu ver a sua garganta, abre aí para mim ver. Tá bom, vai, cabe. É uma coisa impressionante. Então, ele chama, ele deparou um grande peixe. Veja, Deus fazendo uma obra miraculosa na vida de Jonas. Irmãos, quem governa os mares? Quem governa os peixes? Deus! Vocês se lembram daquela pesca maravilhosa de Jesus? Depois da ressurreição, ele está andando à beira da praia, aquele lusco-fusco da madrugadinha, os pescadores lá, os discípulos não pegaram nada, nem um lambarizinho, mais nada, estava zero. Aí estavam desistindo, aí Jesus falou assim, filhinhos, tem alguma coisa para comer aí? Eu falei, ixi, não tem nada aqui, né? Ó, lança a rede do lado direito. Aí 153 grandes peixes, lembra? É a primeira vez que nós temos registrado na história que os peixes é que pescaram aquela rede. Não foi a rede que pescou peixe. Foram os peixes que pescaram a rede. Então Deus falou, 153, eu não quero mais não, 153, não, você está fora, 153 só, pode vir. É assim que Deus faz. Deus é o Deus Todo-Poderoso, então Deus é o Deus dos mares, Deus é o Deus dos peixes, dos grandes peixes. Então é essa a realidade que nós temos diante dos nossos olhos. Aí, ele vai ficar esses 3 dias e noites lá no ventre do peixe. O que se passava no coração desse homem de Deus, chamado Jonas? O capítulo 2, todo o capítulo 2 é uma oração que ele vai fazer. Aí sim, né? Agora vamos orar, né? Agora vamos orar. Estamos em trevas, né? Estamos na barriga do peixe, envolvido de algas, aquele cheiro gostoso lá dentro. Agora eu vou clamar ao Senhor. Interessante que ele começa aqui no versículo 1, né? No versículo 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz. Ah, agora você... é lá no abismo. A bênção é que Deus ouve. Ele ouve. Deus podia ter desistido dele na primeira, mas Deus não desiste da gente. Ele ouve. Então é uma santa angústia. Você está angustiado? É uma santa angústia. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele vai ouvir. O versículo 7 para mim, ele é um ponto chave para nós em toda essa oração, né? Já há outros versos aqui, mas o 7 eu destaco para vocês. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, e no teu santo templo
no teu santo templo. Ó, quando desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Não é assim que a gente faz? Quando a gente tenta lá na curva, lá a coisa está feia. Ah, Senhor, o Senhor é tão bom que Ele ouve. Ele é tão bom que Ele ouve. Então Jonas faz essa oração maravilhosa. Depois vocês vão se deter melhor nessas orações aí. E nós precisamos dessa bênção da angústia para clamar a Ele. E qual foi a resposta do Senhor? Versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele se vomitou a Jonas na terra. O peixe não aguentou ficar com Jonas dentro dele. Deu uma ânsia no peixe e fala, Senhor, o Senhor fala assim, peixão, 3 mil quilômetros para lá naquela prainha lá, perto da Síria. Vomitou Jonas lá. Pronto, chegou lá, prontinho. Puxa vida. Jonas saiu lá, limpou as algas. E agora? Aí, capítulo 3, versículo 1 em diante. Olha aí comigo, olha o que aconteceu. Agora Jonas está todo lá. Deve ter tomado um banho, mas olha aqui, ó. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nós já havíamos lido esse texto aqui para lembrar. Então, Jonas é levado para Nínive e ele prega. E nós já vimos, do versículo 5 ao 10, o que aconteceu. Eles se arrependeram, talvez por motivo daquelas 2 pragas, e talvez aquele eclipse solar. Pode ser um caminho que Deus tenha tido anteriormente para preparar o coração deles, porque um juízo divino cairia sobre eles, e eles viram Jonas pregando, e então eles entenderam que era o caminho. Aí, Deus então no versículo 10, mostra-nos claramente que o seu coração mostrou-se ser um coração cheio de misericórdia. Misericórdia. Este é o coração do nosso Deus. Lembre-se, o povo da primeira aliança achava que era um povo exclusivo. Todos os demais povos nada mais era do que combustível para o inferno, porque nós somos o povo da aliança. É isso que eles pensavam. E Jonas tinha isso no seu coração. E muito forte. E muito forte. Mas, constrangido pela ação de Deus, da intervenção divina, ele vai e prega e há esse movimento, essa grande conversão de toda aquela cidade de em torno de 120 mil pessoas. É impressionante isso. Então os ninivitas creram, Deus verdadeiramente se arrependeu. E é interessante, o livro poderia terminar aqui. Puxa, que bênção, Jonas foi para lá, pregou, final feliz, happy end, tudo certo, acabou, viramos a paz, vamos para outro livro. Mas, surpreendentemente, Jonas ficou irritado com Deus. Ficou aborrecido com Deus. Veja o capítulo 4, de 1 a 3. Olha a reação de Jonas. Com isso, veja só, o arrependimento de todo aquele povo, de tudo aquilo que aconteceu, do perdão de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente, e ficou irado. E orou ao Senhor, dizendo, Senhor, não foi isso o que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha só o que Jonas fez. Você percebe a dureza do coração de um homem? Esse é o Thomas, não é o Jonas, é o Thomas, é o Paulo, é a Adriana, é o Fernando, é a Carol, somos nós. Mesmo vendo Deus fazendo as coisas, mesmo vendo, assistindo Deus agindo em nós, entre nós, quantas vezes nós levantamos questões, levantamos e questionamos a Deus, e Ele falou coisas lindas, eu sei que Tu és misericordioso, Tu és um Deus clemente, Tu és tardio irar-se, falou tudo certinho, só que Ele não cria, Ele era duro como nós.
Aí ele entrou naquela, sabe, da autocomiseração, autocompaixão, autopiedade. Melhor é tirar da minha vida, Senhor. Leva-me para o além. Acha. Que coisa é essa? Mas esse profeta aqui. Veja, Deus está tratando com ele, mas está tratando com a gente. Quanta gente a gente falou, Senhor, leva-me, eu já estou pronto. Leva-me dessa vida, Senhor, eu não aguento mais. No fundo, eu falo assim, resolve esse problema, Senhor, em nome de Jesus, que eu não aguento mais. Mas as pessoas falam assim, já fez isso? As irmãs falam assim, Senhor, não aguento mais. Melhor estar contigo. Paulo falou isso, mas ele queria de verdade. Paulo queria, mas nós não queremos não. Nós queremos sair do problema. Mas a gente espiritualiza até na nossa oração. Senhor, porque o Senhor me contém aqui ainda. Não é? Tira a minha vida, Senhor. É assim que nós fazemos. Nós reclamamos. E nós falamos assim, este cônjuge que o Senhor me deu, essa situação, essa circunstância, esses irmãos que são difíceis para mim. É assim que a gente faz. Mas aqui está, peço-te então. Mas o Senhor, olha a bondade do Senhor, versículo 4. Disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele tinha esperança que o Senhor ia se arrepender do arrependimento. Quem sabe o Senhor manda pelo menos um foguinho, pelo menos dá uma queimadinha só, para dar um cheirinho de fumaça. Ele tinha isso no coração. Ele queria uma vingancinha ali, pelo menos um pouquinho. É impressionante esse Jonas, não é verdade? Ele não conhecia o coração misericordioso do Senhor, e nem nós. Não conhecemos o coração de misericórdia, de graça dele. Ele não conseguia ver Deus nas circunstâncias anteriores. Ele não viu nenhuma vez. Jonas queria estar no controle. Não é isso que a gente quer? Jonas queria controlar todas aquelas coisas da sua vida. Esta é a chave de uma vida derrotada e sem sentido. Você controlar a sua vida. Quer ser uma derrotada? Um derrotado? Controle a sua vida. Você quer ser o seu próprio Deus. Você quer ser o centro de todas as coisas. Aliás, você quer ter a razão de tudo, não é? Eu quero ter a razão. Chesterton, um filósofo cristão, ele disse o seguinte, muito interessante, que louco é aquela pessoa que perdeu tudo, menos a razão. Ele perdeu família, ele perdeu emprego, ele perdeu relacionamento, mas eu tenho a razão. Esse é o louco. Perde tudo, mas não perde a razão. Porque ele sentou-se no pedestal, né? naquele banco que dá toda a razão para ele. Que coisa mais horrível. Nós não vivemos por razão, vivemos por Cristo, gente. Então, aqui está. Jonas queria ter o controle de todas as coisas. Senhor, o Senhor pode ser misericórdia, mas só comigo. Com eles não. Fogo do céu para eles. Nós queremos controlar as coisas. Queremos controlar até Deus. Você é do tipo de pessoa que quando ora para Deus, você dá receitinha para Ele? Ó Deus, o negócio é o seguinte, ó, eu vou orar a Ti, mas ó, faz assim, 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 assim. O Senhor faz assim, assim, assim. O Senhor abre as portas, eu vou lá, vou fazer. A gente dá receita e quer que Deus avalie, assina embaixo. Nós queremos controlar. Nós queremos controlar. Agora vamos verificar. Versículos 4 e 5 nós já lemos aqui. Então ele saiu, vou ver o que vai acontecer. Vamos ver aqui. E precisamos considerar o terceiro texto agora, né? Capítulo 4, versículo 6. Então veja Deus intervindo novamente na vida de Jonas. Versículo 6. Então, olha só, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha só como Deus é bom. Deus é bom demais. Olha só que Deus maravilhoso. Então Jonas estava naquele desconforto, pedindo a morte para ele, naquela situação toda, tomando os gardenal da vida aí, tomando um monte de coisa. Senhor, me ajuda, me ajuda. Aí o Senhor faz nascer aqui uma boboreira, uma planta. É um milagre. E aquela sombra que veio sobre ele
de fato, livrou ele do desconforto. E ele se alegrou, diz a minha versão, em extremo por causa da planta. Mas o Senhor não acabou com o seu projetinho no Jonas ainda. O próprio Senhor, aí nós precisamos considerar, né, esse é o terceiro texto, precisamos considerar agora o quarto e os 5 textos juntos, que entram os versículos 7 e 8. Olha só. Mas Deus, depois desse pirulito para Jonas, ele vai falar assim, mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou, quem mandou? Deus, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Mais ainda, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, né? Ou abafado, calorento, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, e pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Aí, pronto. Vocês percebem como nós somos? Não é assim? Então, aquela planta trouxe um alívio para Jonas, agora estou no céu. Mas para que nós conheçamos o que está dentro do nosso coração, Deus precisa levar, o que eu falei nos outros tempos? Para o deserto. É lá no deserto que a gente sabe o que tem dentro de nós, gente. É no deserto que a gente vai saber o que temos dentro do nosso coração. Não é debaixo de uma flor de arvoreira, não, de uma planta. Ali é fácil, até eu fico feliz, gente. Até eu fico contente. Mas quando o Senhor faz secar e levanta um verme, Deus é o Deus das galáxias, Deus é o Deus dos impérios, mas Deus é o Deus do verme. Deus levanta impérios e levanta um verminho. E esse verminho vai revelar o que tem dentro do seu coração. Tem tudo isso aí. Tudo isso aí que está aí. Essa coisa, murmuração, crítica, mau humor, não é? Reclamação, é isso aí. É isso que está dentro. Aí vem o solzinho, dá uma fritada, vem esse vento calorento, e aí melhor é morrer do que viver, Senhor. Lembra, Senhor, quando eu pedi a morte, estou pedindo de novo, Senhor. Que não dá, o negócio está feio mesmo. O Senhor falou que ia mexer, mas não mexeu. E é assim que a gente faz. Deus, veja só como Deus é maravilhoso, gente. Vocês percebem que o sentido do livro de Jonas é mais focado para o próprio profeta, que é a nossa história. É a nossa história. Mostra-nos aqui a dureza, sabe? O espírito que há em nós, dessa maneira, sabe? De autossuficiência. Que há em nós. Nós queremos controlar todas as coisas. Nós queremos fazer com que Deus se mova dentro do nosso projeto e não nós dentro do projeto dele. Essa é a grande batalha que é em nós. Então a gente percebe, ele sai do extremo da alegria para o extremo da depressão. Melhor é morrer. Você percebe o desequilíbrio emocional? Completamente. Por quê? Não tem um ouvido circuncidado e não tem uma mente renovada. É o que nós precisamos, para que Cristo seja o nosso tudo. Para que o Senhor trabalhe no nosso humor, na nossa impaciência, no nosso aborrecimento. O Senhor precisa tratar conosco. Vocês percebem que é quando estamos no deserto, é que essas verdades aparecem? É quando as circunstâncias são contrárias em nós, é que nós vamos reconhecer o que verdadeiramente temos dentro de nós, regozijo ou murmuração? Deus mostrou a Jonas que em seu coração não havia compaixão para com os perdidos. Não havia. Ele queria que Deus estabelecesse o seu juízo sobre aquela cidade. Isso é um contexto aqui. Mas isso revelou o que havia dentro do coração de Jonas. O que está dentro do nosso coração? Porque naturalmente nós somos um povo descontente. Tudo é um descontentamento. Há um descontentamento generalizado na vida do ser humano e do povo de Deus. Nada satisfaz. Há muitos anos atrás eu li um livro do Billy Graham. Era um livro escrito para os jovens, não vou lembrar o nome do livro, mas isso aqui me gravou.
Ele escreveu esse livro na década de 60, eu li na década de 80 aproximadamente. E nesse livro ele fala o seguinte, que, olha só, naquela época, ele está falando nos Estados Unidos, ele falou assim, antigamente, nós íamos para o mercado e lá você tinha uma marca de sabonete, uma marca de shampoo, uma marca de pasta de dente. Você ia para casa. Mas hoje, ele fala assim, você tem lá shampoo para cabelo seco com pontas quebradiças, shampoo para cabelo seco com ponta no meio oleoso, aí você fica perdido naqueles... Aí nós ficamos naquele painel de shampoo, painel de sabonete, e assim vai. Nós temos mais de 50%, 60% de objetos dentro da nossa casa que nós não precisamos. É para os outros olharem. Nós somos descontentes. Nós queremos ter as coisas para que os outros vejam. Não é verdade? Nós somos um povo descontente. E isso mostra que há em nós muitas coisas a serem tratadas. Então o senhor precisa mandar vento calmoso para nós. Calorento e abafado, Felipe. Né, Daniel? Calorento e abafado para chegar em nós. Para que o Senhor trate conosco, gente. É o que Jonas quer, dentro dessa perspectiva de análise, ensinar para cada um de nós. O Senhor quer ganhar no nosso coração, gente. O Senhor quer que nós tenhamos reações de regozijo. E lembre-se, vocês perceberam, todos os mensageiros foram enviados por Deus. Quem manda a aprovação? Deus. Ele tem controle sobre o vento, tem controle sobre o peixe, tem controle sobre a planta, sobre o verme, sobre o vento oriental. Ele tem controle. Só que a gente quer que o nosso controle esteja em evidência. Deus está presente em todas as circunstâncias, irmãos. Vendo Deus em todas as circunstâncias, esse é o motivo pelo qual nós trabalhamos essa noite. É uma palavra pastoral para todos nós. Qual deve ser, então, a nossa reação diante de mensageiros de Deus? Então, eu vou ler só, vou só citar para vocês, vocês anotem se quiserem. Tiago 1, versículo 2, diz lá: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Isso é um paradoxo. Provação e alegria, para essas coisas trombam, né? Mas na vida do Filho de Deus deve gerar contentamento e regozijo. Se você está em provação, meu irmão, minha irmã, essa é a ideia. Bem-vindo ao clube dos santos. Essa é a ideia. Provas e provas e provas. Então, qual deve ser a nossa reação? Tende por motivo de toda alegria. Toda alegria. E o texto que eu já mencionei aqui, já vou só reprisá-lo, né? Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz. Então tudo está certo, gente. Tudo está certo. Não tem nada de errado. A única coisa de errado que pode haver na minha vida e na sua chama-se pecado. Isso tem que confessar. Senhor, eu tenho pecado contra ti, contra meu irmão, contra minha irmã, contra minha família. Eu tenho pecado. Eu quero confessá-lo diante de ti. E uma vez confessado, entenda, o perdão já foi dado. O sangue de Cristo foi derramado. O problema não é o pecado no seu sentido. O problema é a nossa dureza em não confessar. Confessou, o perdão está aí, gente. Aí siga em frente. E o Senhor vai então ordenar a sua vida. Irmão, irmã, não lute contra os mensageiros de Deus, porque são preciosos instrumentos para a formação do caráter divino em cada um de nós. Precisamos da ajuda do Senhor, não é verdade? Precisamos. Então aqui está essa exposição, né? Ainda que de maneira rápida, mas para vocês, ao lerem Jonas, grifaram aqueles textos, olhem nessa perspectiva como Deus tratou com Jonas e como Deus quer tratar com você e comigo. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor verdadeiramente nos ajude nesse assunto. Nosso amado Pai Celestial, verdadeiramente nós pedimos sim, ajuda a Ti. Ajuda-nos a Te ver em
todas as circunstâncias que estamos envolvidos. Que todos os mensageiros que chegam a nós, que de fato eles operem de tal forma que mais e mais do caráter santo de Cristo seja formado em cada um de nós. Nós colocamos diante de Ti nossas vidas, colocamos diante de Ti, Senhor, todo o nosso ser. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode iniciar a sua manhã de modo diferente, e eu também. Com esta verdade vivamente impressa no coração e na mente. Deus está no controle de todas as circunstâncias da minha vida. E saia para o dia glorificando a Deus. Amém? Deus abençoe a todos.